Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: apenas pelo Espírito Santo entendemos o que é certo e o que não é diante de Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Tem certas coisas que nós não temos a capacidade de compreender. Existe um mundo espiritual ao qual só é revelado na presença do Espírito Santo. E eu venho falando diversas vezes sobre a analogia da escuridão e da luz. E o Espírito Santo seria o quê? Seria a luz dentro de um lugar. Sem a sabedoria de Deus, sem a presença de Deus, sem a palavra de Deus, nós não temos acesso a essa sabedoria. Nós não conseguimos criar essa percepção. Porque é através dos nossos sentimentos que nós vamos perceber as coisas que são e não são de Deus. Não foi à toa que Ele disse que Ele era o amor. Que Ele pedia para que nós tenhamos coragem. Então não é algo que nós desejamos e podemos ter, não é algo que nós nos matriculamos em algum lugar e pelo nosso esforço nós podemos adquirir. Isso é algo que vem de Deus, é favor não merecido, é um dom que Ele deposita em nós. Então o Espírito Santo, Ele dá uma capacidade que nós não temos. Vamos imaginar que você está dentro da tua casa e você está sentindo frio. Você olha lá fora e vê uma luz e sabe que o sol, você pode se aquecer nele. E você sai daquele lugar escuro e vai lá fora e começa a se aquecer através do sol. Mesmo você não podendo tocá-lo, ele estando muito distante, você pode senti-lo. Então os nossos sentimentos, eles estão indicando a presença ou a ausência de Deus. Só que, para quem não acredita no Senhor, para quem não tem fé, às vezes nós contando e relatando as coisas, fica difícil essas pessoas entenderem. Porque enquanto a gente não experimenta esse Espírito Santo, enquanto nós não passamos por esse processo, aonde ele pode nos convencer que existe uma escuridão, para quem nunca abre os olhos, a luz ela não existe. Para quem quer viver no meio da escuridão, não adianta você querer ficar falando que existe outra vida, por melhor que possa ser as minhas intenções. Então, antes de querer que as pessoas elas vejam a luz, eu preciso ver a luz. Eu preciso acreditar na luz. Mas isso não vem de nós. Isso é algo que Deus nos dá quando nós nos arrependemos. Se a gente vai lá em João 16, versículo 8 a 11, a palavra do Senhor ela diz assim: quando o Auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado, porque não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é direito e justo, porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. E também estão erradas a respeito do julgamento, porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Então João, ele está repetindo as palavras de quem? De Jesus. E quando ele diz o Auxiliador, é quem? O Espírito Santo. Jesus ele disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou mandar o meu Espírito para vocês. Um Espírito que vai ajudar vocês a entender todas as coisas que eu estou explicando. Porque a nossa sabedoria, ou a nossa inteligência, ou a nossa lógica, ela é incapaz de compreender as coisas que são de Deus. Por isso que antes eu era ateu.
Porque eu usava a minha capacidade intelectual para tentar explicar as coisas de Deus, e elas são inexplicáveis. Eu não consigo traduzir por palavras toda a magnitude de Deus e tudo aquilo que Ele faz eu sentir. Eu não consigo traduzir num papel a razão. Cientificamente eu não posso comprovar isso, mas através do meu comportamento eu consigo reproduzir tudo aquilo que vem de Deus. Dentro dos meus sentimentos eu consigo sentir tudo aquilo que é Deus. Então, ou você vive buscando uma aprovação das pessoas, uma realização dos sonhos, ou você encontra uma dependência emocional, achando que determinadas coisas elas vão mudar os teus sentimentos e eles não vão. É como se a gente acreditasse que o frio vai passar porque você está fazendo isso, ou porque chegou aquilo, ou por causa disso, ou por... Ele não passa. Se você não se agasalhar e suportar o frio, ele não passa. Não tem nada que nós possamos fazer interiormente. Por mais que eu queira acreditar, eu não quero sentir frio, ou eu não quero sentir, olha a palavra, calor. Nós podemos fazer nada. Apenas se nós controlarmos o ambiente. Aí sim nós podemos deixar de sentir. Então Jesus ele disse, quando o Auxiliador vier, tem uma boa notícia para você, ele já veio. O Espírito Santo ele já está aqui. Nós temos algo hoje que o pessoal do Antigo Testamento não tinha, que era essa presença do Espírito Santo. No Antigo Testamento, quem vinha até as pessoas? O Espírito de Deus. Quando alguém tinha um chamado ou tinha um propósito para Deus, Deus dava características sobrenaturais a essas pessoas. E hoje nós temos esse Espírito. A um passo de nós, a um passo de arrependimento, a uma oração de distância, o primeiro milagre que a gente recebe é a presença do Espírito Santo. Quando eu paro para pensar que Jesus é o meu Salvador, que eu preciso da presença de Deus na minha vida, quando eu acredito que Ele possa trazer algo que ninguém mais pode me dar. Diga-se alguém que está no momento de enfermidade, aonde o tratamento não está respondendo ou que ele depende de algum benefício. E as coisas elas vão mudando sem a gente perceber, e aí que nós entendemos o tamanho da nossa fragilidade. Então esse Espírito ele já veio até nós, ele está em nós. Quando teve o Pentecoste, onde línguas de fogo, e aquelas pessoas elas começaram a pregar e a falar em línguas e todo mundo se entendia. Isso é a presença de Deus. Ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado. Então, quem nos convence que nós vivemos na escuridão? É o Espírito Santo. Por que eu começo a me arrepender quando eu começo a ler a palavra de Deus? Porque o Espírito Santo começa a me convencer que eu não vivi a minha vida de uma forma correta, que eu tinha uma ideia errada. Nós naturalmente temos uma ideia errada. Nós não conseguimos receber a explicação do que é certo e o que é errado por uma pessoa. Eu posso ficar aqui falando horas e horas para vocês, tentando explicar, tentando falar, mas quem vai te convencer é o Espírito Santo. Não são as minhas palavras. Não existe pregador bom, existe Espírito Santo. Se alguém faz algo bom, é graças a Deus e ao Espírito Santo. E isso nós temos que quebrar na nossa mente. Nós temos que aceitar essa verdade, que sem a presença de Deus, eu posso ler a Bíblia todos os dias, mas se eu não acreditar que Ele existe, ou se Deus colocar pensamentos dentro de mim e eu refutar esses pensamentos, porque ao invés de perdoar, eu quero condenar as pessoas, ao invés de encontrar um motivo para eu ser melhor, eu quero encontrar um motivo para que eu possa ser pior. Então eu justificar uma história triste, eu querer colocar a culpa em alguém, nas circunstâncias, nas minhas próprias escolhas. Cara, na presença de Deus Ele vai mostrar para você que você estava errado. Independente que os outros tenham culpa, você também tem a tua. Porque todos tinham uma ideia errada. E quando eu tenho uma ideia errada, eu começo a procurar as coisas
de Deus no que não é de Deus. Eu começo a procurar o amor, que é algo de Deus, naquilo que não é de Deus. Eu começo a achar que a espiritualidade está nas coisas que Deus criou e não no próprio Deus. Então é através do Espírito Santo, é através da palavra de Deus que nós conseguimos aumentar a nossa fé. E esse processo ele é transformador, porque quando eu aprendo a reconhecer comportamentos que são gatilhos, palavras que são gatilhos, sentimentos que são gatilhos, eu deixo de procurar e alimentar essas coisas, e essas coisas elas deixam de existir dentro de mim. Então, o Espírito Santo ele vai me explicar sobre o que é o pecado. E o que é o pecado? É a desobediência, é a separação de Deus. O pecado são todos aqueles sentimentos ruins que existem dentro de nós. Então, pela desobediência que nós temos a Deus e tudo aquilo que Ele coloca dentro dos nossos pensamentos, nós só vivemos no meio da escuridão e de tudo aquilo que é errado. Então o Espírito Santo ele vai me convencer sobre o que é o pecado, sobre o que é direito e justo. Se eu pedisse para você me responder, o que é ser uma pessoa justa? É você viver mediante aos ensinamentos de Deus. É você viver obedecendo aquilo que o Espírito Santo coloca dentro do teu coração. Então justiça passa a ser o quê? Obediência. Então se uma pessoa ela é justa e direita, é sinal que ela obedece os pensamentos de Deus. Porque se ela obedecer os seus próprios pensamentos, ela vai acabar novamente caindo na armadilha dos muitos erros. E quanto mais o pecado pesa dentro do nosso coração, mais insuportável fica a vida. E começa aqueles pensamentos de querer tirá-la de si mesmo, de acabar com a dor, de acabar com a frustração, de acabar com a amargura, de tirar toda a tristeza. Então não existe vida nessa vida verdadeiramente se Deus ele não estiver conosco. E o resultado da presença de Deus, quando Ele me convence que o pecado está em mim, e o pecado está em tudo, e tudo que nós pensamos é errado, é o quê? É o arrependimento. Então, com essa sabedoria diferente, eu paro de julgar as pessoas sem Deus, porque tudo que elas vão fazer é errado. E quando elas acertam é porque elas têm algum tipo de interesse diferente sobre as coisas. A bondade genuína, aquela que vem sem interesse, ela só vem graças a Deus. Então o Espírito Santo ele vai me convencer do que é o pecado, do que é o direito, do que é justo e também do julgamento de Deus. E o que é esse julgamento de Deus? É o final, é o céu e o inferno. Então eu sei que nessa vida existe um pecado, existe alguém que tenta controlar os meus pensamentos e os meus sentimentos para que eu faça maldades, assim como também existe um Deus que está no meio de nós, Emanuel, que Ele pode me ajudar a passar por essa experiência nesse mundo caído e perdido, aonde nós podemos entender que o final da nossa vida vai ter uma consequência. Hoje nós não conseguimos compreender isso. Se você não acredita em Deus, você não consegue sentir um céu, você não consegue sentir uma eternidade, você não acha que faz diferença nada que você faz. Mas quando o Espírito Santo está em nós, nós conseguimos não só ver, mas sentir tudo aquilo que está guardado para aqueles que esperam em Deus, para aqueles que vivem baseado na justiça de Deus, para aqueles que acreditam na palavra de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado, porque não creem em mim. Então, quem não crê em Jesus não entende o que é o pecado. Você pode explicar para uma pessoa que ela é ingrata, que o que ela faz não está certo, que ela não deveria falar, que ela não deveria fazer, que ela deveria agir de outra forma. Você pode pegar a palavra de Deus e explicar para essa pessoa. Aqueles que não creem em Jesus, eles não conseguem compreender. Assim como nós não conseguimos compreender, nós também não conseguimos nos controlar. Então existe um descontrole emocional muito grande pela falta de sabedoria, pela falta da unção do Espírito Santo, pela ausência da luz na nossa vida. Então nós vivemos tentando ver coisas que nós não podemos ver. E isso é muito triste,
Porque chega um momento da nossa vida que o tempo vai passando e vai dando um desespero. Porque parece que nós não vamos ter tempo mais e que as coisas elas não vão acontecer. A nossa vida não começa quando a gente nasce da nossa mãe, ou quando a gente respira, ou quando a gente vê esse mundo pela primeira vez. A nossa vida ela começa quando nós cremos no Senhor e entendemos a falta que Ele faz. É por isso que Jesus, quando Ele conversava com Nicodemos, que era um mestre da lei, e Ele disse: Nicodemos, é preciso que você nasça de novo. E ele já era velho, e ele não entendia, poxa, como alguém velho como eu posso voltar para a barriga da minha mãe? Jesus não estava falando sobre o nascimento carnal, mas sobre o nascimento espiritual. E quando nós nos aproximamos do Senhor, nós vamos nascendo espiritualmente, como uma criancinha, aprendendo os fundamentos que vêm da palavra e que colocam toda a autoridade e confiança em Jesus Cristo. Então Jesus não é meramente um nome ao qual nós pensamos, não é uma história de alguém que foi obediente a Deus até a morte, mas é aquele que nós evocamos um espírito que vem até nós. E nem sempre nós pensamos nisso. Quando nós assistimos um filme de bruxa e as pessoas fazem umas palavras, uns abacadabra, ou filme de terror que as pessoas evocam um espírito mau, por que nós não podemos evocar um espírito que é bom? Um espírito que ele é santo. Espírito Santo, ele traz o que? Santidade, santificação, pureza. Então é através desse Espírito. E quando o Espírito Santo vem, ele não está vindo para nos condenar. Esse Espírito ele está vindo para nos salvar, para nos dar discernimento. Então eu tenho que tirar esse medo de Deus. Não é agora que nós temos que sentir medo. O medo ele existe quando Deus não está conosco, porque quando Deus está conosco nós sentimos o quê? Coragem. Coragem. Seja forte e corajosos, mãos a obras. Deus ele pensa dessa forma e é isso que nós sentimos quando Ele está conosco. Estão erradas a respeito do que é direito e justo. Então a nossa ideia primária, aquilo que vem dentro de nós, o de fábrica, se eu só ficar consumindo literatura humana, eu não leio livro nenhum de nada. De nada. Se você me der um livro que está alguém querendo traduzir o que está na Bíblia, ou falando, ou contando uma experiência, eu não leio nada dessas coisas. Eu prefiro, na presença de Deus, Pai e do Espírito Santo, ler a palavra de Deus e deixar que Deus me revele alguma coisa, que ficar pegando experiências. Essa pessoa está te dando esse livro de graça? Ele está contando algo gratuitamente? O meu livro é gratuito. Quem quiser pegar, baixar as músicas que eu fiz, tudo que eu faço é de graça. Porque ninguém vai levar nada desse mundo. Se Deus ele me tirou de um lugar, e isso pode ajudar outras pessoas a perceberem os sentimentos, porque eu não tenho capacidade de nada. A única coisa que eu tenho é um relato de um homem natural que não percebia a grandeza de Deus diante dele. A única coisa que eu tinha nas minhas poesias, entre aspas, eram reclamações sobre as pessoas e detalhamento de sentimentos negativos que o homem natural vive. E o quanto eu estava errado. Então, quando nós nos convertemos, é que nós estamos convencidos de que aquela vida ela é errada, que viver longe de Deus ele é errado, que nós não sermos justos é errado. Porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. Então Jesus ele estava dizendo, olha, eu não vou estar mais aqui com vocês, mas alguém vai estar no meu lugar. Alguém vai fazer por vocês aquilo que hoje eu não posso fazer. Porém, a eternidade nós passaremos todos juntos. É só um pouquinho, é só um momento agora. E também estão erradas a respeito do julgamento, porque aquele que manda nesse mundo já está julgado. Então, o que Deus está dizendo? Quem que manda nesse mundo é Satanás. E esse já está condenado, já não tem mais o que ele fazer. Então ele vai ficar fazendo maldade, ele vai ficar fazendo pirraça, ele vai ficar tentando desviar as pessoas para que elas não alcancem a salvação, para que elas não obedeçam ao Senhor. E essa é a batalha espiritual que Efésios 6 fala. Não é contra a carne ou sangue que nós temos que lutar, mas contra os espíritos que estão espalhados pelos ares. E esses espíritos, eles estão fazendo o quê? Colocando ideias dentro da nossa cabeça. E de acordo com o que nós pensamos, nós sentimos.
Então você pode ficar parado pensando besteira, porque você não tem o Espírito Santo, porque você não orou, porque você não buscou a palavra de Deus, porque você não ouviu louvores. Ontem nós falamos um pouquinho sobre a importância de ouvir louvores com alegria, de cantar com o coração para o Senhor, louvando e adorando Ele. Então nós já sabemos várias coisas, que sem o Espírito Santo nós nunca vamos saber o que é certo e o que é errado. Então adianta eu tentar explicar para alguém sem Deus o que é Deus? Não adianta. É o Espírito Santo que vai convencer essa pessoa. E aonde tem o Espírito Santo tem liberdade. Se a gente vai lá em 1 Coríntios 2, versículo 13 a 14, a palavra do Senhor diz assim: portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim, explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais, mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito e, de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucuras para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. Quem está conversando conosco? Paulo. Então Paulo, nessa carta aos Coríntios, ele está falando o quê? Que uma pessoa que ele não tem o Espírito Santo, ela não entende as coisas que vêm do Espírito Santo. Então as verdades que são espirituais só vai aceitar quem é espiritual. Então só quem tem a mesma fé que nós, só quem tem a mesma bagagem que nós, quem conhece a palavra a fundo, e não porque estudou a palavra muitas vezes, mas porque Deus permitiu se revelar nela de diversas maneiras diferentes. Essa pessoa ela vai ter uma visão totalmente diferente. Se você pegar um crente de igreja, uma pessoa que ela só aprendeu sobre Deus sentado num banco de uma igreja, ela tem uma ideia totalmente errada do que é Jesus, das coisas que agradam e desagradam a Deus. Eles idealizam um Deus onde ele é apenas o amor, onde não existe pecado. E tá certo que elas fazem. Por quê? Porque quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. Se não tem o Espírito Santo, ela não consegue enxergar o que é o pecado. É claro, é perfeito isso. Então, quem tem essa ideia de pregar uma religião muito ampla, onde aquilo que é errado não é errado, essa pessoa não faz porque ela quer, mas porque ela é ignorante espiritual. E o que mais existe são ignorantes espirituais. Deus ele vai lá e diz, olha, não idolatrem, não façam imagem, nem de nada do céu, nem da terra, nem disso e nem daquilo. Ah, mas se eu tento explicar alguma coisa, eu queria ver você, depois de ter comido o fruto proibido, explicando para Deus. Adão e Eva não conseguiram explicar e foram expulsos do paraíso. Então, se você acha que alguma explicação pode te dar direito de pecar, a única explicação que tem é que você não tem a sabedoria de Deus. Então não adianta eu querer discernir sem o conhecimento de Deus as coisas que são de Deus, porque eu me passo por tolo. Ai, mas porque a igreja que eu defendo é a igreja lá de não sei na onde. Não, porque, cara, tá tudo errado. Eu duvido que o Espírito Santo vai aqui para defender uma denominação humana que está totalmente rachada. Se o Espírito Santo está em nós é para defender Jesus Cristo. Aquele que não defende Jesus Cristo cria uma igreja onde ela precisa ser um entretenimento, onde eles usam as características de programação neurolinguística, de música, de não sei o que, para tentar te convencer a continuar indo lá. É como se fosse um psicólogo, uma terapia em grupo, onde eles citam o nome de Jesus, mas ficam o tempo todo falando de coisas que não tem nada a ver, e você não tem nem a capacidade, porque o Espírito Santo ele nos incomoda. Se eu entro num lugar onde eu vejo que as pessoas elas estão querendo passar uma imagem de Jesus, mas não tem nada de Jesus, aquilo me incomoda. E não me incomoda porque eu sou uma pessoa chata, mas porque o Espírito Santo não aprova aquele tipo de coisa. Aquilo não é justo, aquilo não é direito. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Vai para alguém falar isso que eu falo, que está escrito na Bíblia, que o que nós sentimos são os espíritos. Não, porque o alter ego, eu e meu pensamento e não sei o que. Ah, você escolhe o que você sente? Escolhe ser feliz então. Por que você está triste? Por que está ansioso? Por que está aflito? Por que está aí acelerado?
Por que está estressado? Se você escolhe o que você sente, se o resultado da tua vida com esses sentimentos não é a desgraça, é o quê? Então, e aí? Como que cola isso? Não cola. O problema é que nós queremos explicar a ausência de Deus colocando terminologia, rotulando como nome de doenças. Esse é o ponto. Então as verdades que são de Deus são as palavras que Deus coloca dentro de nós. E é essa verdade que nos ensina. E como eu sei se aquilo que eu estou aprendendo vem de Deus? Porque tranquiliza o meu coração, porque traz esperança, porque eu consigo ser uma pessoa melhor, porque eu consigo reconhecer o meu pecado, e quando eu reconheço o meu pecado, eu peço desculpa. Quando eu reconheço o meu pecado, eu aprendo a ser mais tolerante. Eu paro de julgar as pessoas porque eu percebo que eu fiz as mesmas coisas que elas estão fazendo. Assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Então só vai compreender o que nós vivemos e o que nós passamos quem passou pelo processo. Quem entregou a sua vida para Jesus, quem lê a palavra de Deus todos os dias, quem se arrependeu dos seus pecados, quem se colocou à disposição de Deus a servir ao Senhor. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. E o Espírito Santo ele tem diversos dons. E o que seria esse dons? Dons são características que eu adquiro que dentro da minha capacitação humana eu não tenho. Por exemplo, eu faço programa de computador, mas eu não fiz faculdade para isso. Isso é um dom de Deus. Então eu faço coisas que eu não poderia fazer, porque assim o Espírito de Deus me colocou essas características. E você tem coisas que você tem aptidão para fazer e nunca fez. Então a gente nota que Deus ele nos prepara no momento que nós temos que fazer alguma coisa. Eu não tenho que parar se eu sou capaz ou sou incapaz. Se Deus pediu para fazer, Ele vai me dar a sabedoria necessária e a habilidade necessária, e eu vou aprender no meio do processo. Porque essa vida é sobre aprendizado, sobre nós aprendemos a obedecer ao Senhor. E não é sobre a gente se gabar das coisas que tem e tentar esfregar as coisas na cara das outras pessoas, dizendo, olha, eu sou melhor que você. Então Deus deixou bem claro que as pessoas que não têm o Espírito Santo, elas não podem entender. Você pode morrer discutindo sobre a palavra de Deus, sobre alguém que se rotula de Cristo. Se ela não tiver o Espírito Santo, ela não vai compreender. Quando nós temos o mesmo Espírito, nós aceitamos as mesmas coisas. É tão claro e tão simples, não existe discórdia, não existe pessoas que estão indo em direções contrárias. Jesus ele coloca todos nós em igualdade, com os mesmos conhecimentos, com a mesma sabedoria, com dons diferentes, porque cada um recebe um dom de acordo com o propósito que ela tem. Essas verdades são loucuras para as pessoas, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. Então não adianta a gente querer ficar falando para as pessoas, olha, eu acordo de madrugada para orar, porque o Espírito Santo ele me acorda. Ah, não entende, não entende. Não entende, não adianta você falar, não adianta você querer explicar. Elas vão julgar, elas vão querer diminuir, elas vão tentar simplificar, elas vão falar, não precisa ser assim. Você vai escolher quem você quer agradar. Você quer agradar a Deus e aquilo que Ele coloca no teu coração. Você quer agradar as pessoas por causa da opinião delas. Não adianta você ficar tentando explicar. Não adianta você tentar descrever um sentimento. Como é o amor de Deus? Como é o sentimento? Não adianta. Então o que nós podemos fazer? Encaminhar até Jesus para que essa pessoa, lendo a palavra, ela tenha um encontro com o Espírito Santo e esse Espírito Santo ele possa convencer ela sobre o pecado dela, e cada vez que ela lê mais, ela entende mais o papel de Jesus e ela consegue reconhecer mais a presença do Espírito Santo. Olha para você ver como a coisa ela é mais simples do que a gente pensa, só que nós precisamos gastar tempo nisso. Isso é um processo que vai levar um tempo, até que você possa se convencer, ou até que você possa confiar em Deus, até que você se sinta bem de uma forma que você não está ligado a mais nada desse mundo, para que a tua história ela deixe de significar qualquer tipo de coisa, porque nós olhamos a nossa vida depois do nosso nascimento espiritual. E é justamente isso que nós devemos buscar, a nossa conversão. Adianta eu ir lá só me batizar? O batismo era do quê? Era de arrependimento. Então se eu começo a me arrepender na presença de Deus, eu não preciso me batizar, aquilo é simbologia. Aquilo não está ligado, façam. Então quando Deus ele pede para a gente fazer alguma coisa, primeiro eu preciso entender o que eu estou fazendo.
Senão, se eu pegar uma pessoa que ela tem a ideia errada, você acha que só num batismo tudo vai ser revelado para ela? Não vai. Então aquilo significa algo que o Espírito Santo ele me convenceu. Eu entendi que eu sou pecador, eu quero colocar esse selo dentro de mim, eu quero me purificar, eu quero me lavar. E é como se fosse a ressurreição, eu estou morrendo para o mundo e ressurgindo novamente. É isso que o batismo ele simboliza, o renascimento, o perdão dos nossos pecados. Então tudo tem um tempo certo, no tempo certo Deus vai colocar. Porque enquanto você não entendeu a gravidade do pecado, a gravidade de não ser justo, não adianta procurar outra coisa. Procura a palavra. Antes de procurar algo exterior, procura algo interior. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Espírito Santo ele possa te dar entendimento. Que você possa confiar naquilo que Deus coloca dentro do teu coração através da palavra. Não é vergonha pedir desculpa, não é vergonha pedir perdão, não é vergonha se arrepender e tentar ser alguém melhor. Vergonha é ficar negando que vive na escuridão. Vergonha é deixar ser condenado sem fazer nada. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.